Eu me dei conta de que eu era uma mulher forte quando eu percebi que eu já tinha passado por muitas situações onde eu me senti a pessoa mais fraca do mundo e mesmo assim eu continuei. Eu definitivamente já aceitei que ser uma mulher forte, uma mulher realmente imbatível, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nos ensinaram. E provavelmente é por isso que você deve estar se sentindo cansada agora e por isso que eu já me senti cansada inúmeras vezes. E se eu não tô me sentindo cansada agora e nem você tá se sentindo cansada, com certeza outra mulher forte está se sentindo cansada e exausta nesse momento. Nos venderam uma ideia de que ser uma mulher forte é ser uma mulher que aguenta tudo. Uma mulher que suporta uma carga horária pesada e mesmo assim continua de pé. Seja uma carga horária de trabalho fora de casa ou de trabalho dentro de casa. Uma mulher forte é uma mulher que passa por diversas situações difíceis dentro de casa e mesmo assim continua com o marido. Uma mulher forte é uma mulher que não tem tempo para o resto do mundo, só para aquilo que é responsabilidade dela. Uma mulher forte jamais dependeria financeiramente de alguém, nem do próprio pai, muito menos do marido. E convenhamos, uma mulher forte não pode perder tempo chorando, né? Isso é coisa de menininha. Uma mulher forte com certeza consegue segurar o mundo inteiro nas mãos, resolver os problemas do mundo inteiro e mesmo assim manter um sorriso no rosto. Fala sério, gente. Quem é essa mulher? Porque convenhamos, nem Jesus Cristo manteve o sorriso no rosto na cruz. Mas a mulher... não há sofrimento que a gente não consiga aguentar. Mas falando sério, é justamente por essa narrativa que a gente se sente tão insuficiente pra viver essa vida. Muitas vezes insuficiente pra sonhar, insuficiente pra conquistar coisas grandes, insuficiente até pra conseguir alguém. A gente se sente insuficiente pra tanta coisa. E em algum momento vem aquela sensação de onde é que foi que eu me perdi? Eu tô fazendo tudo certo, eu não deveria fazer isso pra me tornar uma mulher forte? Ah, então quer dizer que eu preciso ser mais forte. E aí quando você se pega vivendo como uma pessoa normal, em alguma situação onde talvez você precisou um pouco mais do outro, ou você teve uma crise de choro depois de um momento de exaustão, quando vem esse momento, ao invés de você pensar que você agora tá podendo se acolher, você pensa o quê? Ai, eu não aprendi a ser forte e agora eu vou ter que aprender de novo como é que é ser forte, porque aparentemente a fórmula mágica que eu segui não adiantou. Mas eu quero falar uma coisa muito séria com você. Você não vai se sentir uma mulher poderosa e forte quando você der conta de tudo. Porque caso você ainda não tenha entendido, eu vou te relembrar que é impossível você dar conta de absolutamente todas as demandas que os seus olhos conseguem ver e os seus ouvidos conseguem ouvir. Para você ser realmente uma mulher forte, você tem que parar de se abandonar. Parar de jogar fora partes importantes suas que você não tá olhando porque tá tentando se enfiar num molde de mulher forte. Assumir suas fraquezas te torna mais forte. Assumir os seus defeitos e as suas limitações te torna mais forte. Então para de tentar se abandonar. Para de tentar deixar partes importantes suas. E eu não tô falando necessariamente de partes boas suas, mas partes suas, pedaços seus da sua personalidade. Enquanto você continuar se abandonando e tentando se encaixar numa fórmula secreta, ao invés de olhar no espelho e entender quem você é, como você funciona, o que você quer continuar, o que você não quer continuar levando junto com você nessa bagagem que você é. Quando você realmente tirar as escamas dos olhos e decidir se olhar com verdade e assumir quem você é, aí sim você vai estar começando a trilhar um caminho forte. Eu vou te contar uma coisa bem pessoal, tá? Tem uma figura na minha vida extremamente importante que sabe dos meus grandes sonhos. Com essa pessoa, eu divido mais dos meus sonhos profissionais, não daqueles pessoais. E eu percebi, depois de muitas vezes tendo escutado o mesmo discurso, que aquela pessoa sempre me comparava com homens. Muitas vezes, essa pessoa falava pra mim que eu deveria fazer mais, que eu tava sendo fraca, que fulano e beltrano agiriam de forma diferente, e durante muito tempo eu sofri com isso, e eu pensava, não, fulano e beltrano agiram diferente, eu vou me inspirar neles. Aí eu ouvia fulano, eu ouvia ciclano, eu ouvia beltrano, eu ouvia podcasts de homens falando sobre tudo, gente, até que chegou um momento que eu... Dá uma segurada. Por que você só me compara com homens? Por que eu parei pra te ouvir durante tanto tempo enquanto você me comparava com homens? E eu não tô dizendo aqui, gente, que homens e mulheres devem ter sonhos diferentes. Não. Tô só partindo do princípio de que, por natureza, nós somos diferentes. Então, a forma que eu reajo, a forma como as minhas emoções funcionam, a forma como eu vejo o mundo, que cá entre nós é muito mais ampla na maioria das vezes que os homens, é a minha forma de ver o mundo. E durante muito tempo, eu
tentei me lapidar, e não era uma lapidação, era um esfaqueamento, pra caber numa fórmula de assim eu vou ser uma mulher forte. E eu me tornei insuportável. Olha só. Tentei parecer um homem e me tornei insuportável. Vocês que estão pensando, eu não. Mas nessa grande busca por tentar ser uma pessoa mais forte, uma grande rocha, a gente vai se desconectando daquilo que a gente tem de melhor na nossa essência. E ser uma mulher forte é muito menos bonito do que parece. Assumir quem a gente é não é fácil. É muito mais fácil a gente achar que a gente é o alecrim dourado ou tentar mascarar os nossos defeitos. Mas ser uma mulher forte exige lealdade com si mesma. E não é fácil. Ser leal é permanecer firme mesmo quando o vento dá uma balançada. E isso não é fácil. Ser forte é não se abandonar. É não se calar. Não querer se colocar dentro de uma forma generalizada. Eu vou até colar o meu microfone aqui, porque agora eu vou exemplificar, para ficar bem fácil e bem didático. Você tá vendo essas duas canecas, né? As duas foram feitas para a mesma função, tá bom? Eu quero tomar um café e meu café tá muito quente. Essa caneca aqui, ela é mais resistente, ela é um pouquinho mais grossa. Se eu botar um café fervendo aqui dentro, ela provavelmente não vai permitir com que o calor passe. Então a minha mão vai continuar confortável. Já essa caneca aqui, já aconteceu de eu botar uma bebida muito quente nela e ela queimar os meus dedos. E já aconteceu de eu ter uma parecida com essa aqui e quando eu botei água muito quente, ela quebrou. Agora pensa que essa aqui é uma mulher e essa aqui é outra mulher. Independente da estética, daquilo que a gente tá vendo por fora, elas são iguais, tem tudo no mesmo lugar, entende? Tem 2 braços, tem 2 pernas, cada uma do seu jeito. Essa aqui assumiu para que ela é feita. Assumiu que teria que enfrentar temperaturas mais altas e por isso algumas partes dela deveriam se tornar mais resistentes para isso. Essa aqui provavelmente não está preparada para todo e qualquer tipo de situação. Ela sabe que ela pode vir a enfrentar certas situações, mas ela ainda deixa a casca dela meio fina. Ela preferiu não aceitar que ela vai passar por aquela situação. Talvez ela já tenha passado, ela engrossou um pouquinho, mas ela ainda é muito vulnerável. E muitas vezes é exatamente isso que acontece e que separa uma mulher que ainda não encontrou como se tornar a sua versão mais forte e aquela que já entendeu como tornar a si mesma mais resistente, mais poderosa em frente às batalhas que a vida vai mandar. E enquanto a gente não olha para aquilo que nos faz mulher, para as nossas características e para nossa forma de ser, a gente vai continuar tentando ser forte o quanto a gente quiser. A gente vai perder tempo tentando se encaixar numa forma, às vezes até se vestindo de uma forma mais séria para parecer mais forte, ou o que acontece muito, sendo grosseira, mal educada, porque isso é força, né? Trabalhar a si mesma, isso eu não tenho tempo, mas ser mal educada, isso aí é comigo. Inclusive, tá na Bíblia que um ser humano que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Qualquer um entra e faz o que quiser. Ser forte não tem nada a ver com não sentir. É sentir, se acolher e ainda por cima criar uma estratégia muito bem feita para ela mesma. Você não precisa se tornar mais forte, mais resistente e nem pesquisar como grandes personalidades e mulheres que você admira se tornaram tão fortes. Só aceita quem você é. Se torna a versão mais poderosa e consciente de si mesma. E se torne mais fiel a si. Em consertar os seus defeitos, potencializar suas qualidades e entender que para se tornar forte, primeiro você tem que entender o que é ser fraco e quais são essas fraquezas. Então, a partir de agora, não esquece que para se tornar forte e poderosa, primeiro você precisa entender o que é que te deixaria parecendo fraca. Me conta aqui nos comentários como é que esse vídeo ressoou pra você, como é que você tá se sentindo agora. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Eu tô muito feliz que a gente já bateu 100 inscritos. Muito obrigada por estar aqui. Então ativa o sininho pro próximo vídeo e muito obrigada pela sua presença. Beijo!